Olá, queridos alunos! Na aula de hoje, irei falar para vocês sobre a citologia celular. Nessa aula, vocês irão aprender sobre a célula, que é a menor unidade que forma todos os seres vivos. Irei apresentar para vocês de forma dinâmica, através de uma maquete 3D, onde iremos apresentar as organelas que compõem tanto as células procariontes quanto as células eucariontes. Vocês irão aprender que essas organelas têm funções distintas dentro de uma célula. E isso faz com que o seu organismo funcione, perfeitamente. E vamos aprender de forma ampla também como fazer a diferenciação de uma célula animal de uma célula vegetal. A maquete que eu irei apresentar para vocês é esta aqui. É uma maquete formada, confeccionada com EVA e esta imagem. Material, Este daqui, que é a atividade, e preparei, um origama do DNA. Mais para eles verem a formação mesmo da molécula, do nucleotídeo, ver a diferenciação, o seu formato, ou a forma que ele tem no codal, mais pelo belo, para ele estar avaliando e vendo, o formato dessa molécula de DNA. Então, como que foi feito esse material? Nós imprimimos, a imagem, de uma célula eucariota e uma procariótica, colocamos as organelas, vocês estão vendo aqui, que o aluno vai poder tirar e ele identificar cada estrutura, tá? Então foi trabalhado na sala de aula, nessas estruturas, e com os alunos portadores de alguma deficiência, nós escolhemos o com baixa visão, do qual ele tem dificuldade de enxergar. Então nós ampliamos a imagem, colocamos os nomes de cada organela aumentado, trabalhamos com esse aluno de forma diferenciada e ele vai saber identificar cada estrutura. Após a identificação da estrutura, foi passado essa atividade, primeiro foi trabalhado com essa plaquinha para ele saber a identificação de cada célula, identificar a organela, e depois foi trabalhado essa atividade para que ele mesmo tente memorizar e descrever as estruturas das organelas, dentro da sua célula específica. Agora, em continuidade à nossa aula, após o uso desse material pedagógico, nós vamos ver a função e as características de cada organela celular através do vídeo em 3D, para que você identifique melhor a estrutura e a funcionalidade de cada organela dentro de uma célula. Vamos lá? Então vamos lá. No primeiro momento, iremos preencher o nome das organelas encontradas em uma célula eucarionte. E depois nós iremos nomear as suas principais funções. Vejam bem essa imagem 3D que temos aqui. Irei ampliá-la na tela e no primeiro momento quero que vocês deem um pausa no vídeo e tentem identificar as organelas e suas estruturas e preencher os nomes. Depois você vai dar um outro play para que eu, irei explicar suas funções e falar sobre as suas principais atividades. Repare no nosso número 1, temos a estrutura conhecida como nucleolo. Na 2, temos a carioteca, que é a membrana nuclear. No item 3, temos os ribossomos. 4, vesícula de secreção. 5, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. 6, o complexo de Golgi. Muito importante para os vestibulares. Em sequência, vamos dar início às flechinhas e não na ordem numérica. Então, vamos para o número 8, retículo endoplasmático liso. 7, o citoesqueleto. Ele é esquecido por muitos. 9, ali nós temos a toda poderosa mitocôndria. 13, nós temos os centríolos. 11, o citoplasma ou citossol. 10 e 12 são vesículas, são duas vesículas. A primeira, por exemplo, você pode colocar como peroxomos. A 12ª
são os lisossomos, tanto faz. Vou escrever só na número 12, porque é uma organela mais cobrada em vestibulares, certo? Agora vamos falar sobre as funções das principais organelas mencionadas. A número 1, que é o nucleolo, é uma região encontrada dentro do núcleo. Um por célula, às vezes pode ter 2 RNA ribossômicos responsáveis por ajudar a formar os ribossomos. 2. A nossa famosa carioteca, que é a membrana nuclear, encontrada apenas em células eucariontes. 3. São os ribossomos, a única organela encontrada em células procariontes. E sua principal função é sintetizar proteínas. Na sequência, vejam só a estrutura 5. Repare que ela possui ribossomos aderidos à sua parede. Por isso é chamada retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Também produz proteínas. É uma rede de tubos que, quando produz suas proteínas, vai endereçar várias proteínas para o complexo de Golgi. Já o complexo de Golgi é a organela mais versátil que temos. Tem o maior número de funções dentro de uma célula, mas a principal é atuar como correio da célula. O complexo de Golgi recebe substâncias produzidas por outras organelas, armazena e empacotam em vesículas e vão endereçar para essas vesículas para algum lugar. Por exemplo, as células betas do pâncreas irá produzir a insulina, ou seja, vai endereçar para formar, dentro da célula. O complexo de Golgi, além disso, pode fazer a síntese de polissacarídeos. Ele é muito importante porque ele também forma o acrossomo dos espermatozoides, que é aquela bolsa cheia de enzimas que facilita na hora da fecundação. Ele forma também outra organela muito importante, que é o lisossomo. Ele é muito versátil. Seguindo em frente, temos o retículo endoplasmático liso, que é chamado também de agranular, porque não possui ribossomos aderidos na sua parede, na sua estrutura. O ribossomo endoplasmático liso faz a síntese de lipídios, não de proteínas, beleza? Ele também é responsável por eliminar algumas substâncias tóxicas do nosso organismo, como, por exemplo, o álcool. Portanto, o fígado possui células chamadas hepatócitos, que são ricos em ribossomos endoplasmático liso. Já o citoesqueleto são proteínas, actinas, microtúbulos que vão dar uma armação, uma sustentação para nossas células. Eles também auxiliam no transporte de vesículas dentro de nossas células. Aí temos, a famosa mitocôndria, que vou deixar para falar no final deste vídeo. Aí vamos falar também dos lisossomos. Ele faz a digestão intracelular, ele possui enzimas digestivas. Essas enzimas formam e produzem, pelo retículo endoplasmático rugoso, que foram encaminhados pelo complexo de Golgi, colocou essas bolsas, essas bolsinhas, e o nosso organismo é chamado de lisossomos, tão importante para a digestão intracelular. Já os peroxomos, que poderiam ser colocados no item 10, é uma organela importante por eliminar algumas substâncias que são tóxicas também para o nosso organismo, como, por exemplo, a água oxigenada. Lá, o peroxomo tem uma enzima chamada catálase, capaz de quebrar as moléculas de água oxigenada. Para finalizarmos, vamos falar das duas últimas organelas, que têm destaque. A primeira é o centríolo, formada por 9 trincas de microtúbulos, 9 trios de microtúbulo. Isso é a organização de um centríolo. O centríolo é uma organela que nasceu de uma célula animal, participando de duas coisas. A primeira é a formação dos cílios e flagelos dos espermatozoides. E nos cílios temos dentro da traqueia. São oriundos do centríolo.
O segundo é das orientações dos cromossomos na hora da divisão celular. Eles participam formando as ações, né, de fibras que vão fazer aquele fluxo na hora da mitose e da meiose celular. Essas são as duas funções importantes dos centríolos. Já a mitocôndria é uma organela muito cobrada em Enem e vestibulares. Repare que ela é bem diferente das demais organelas. Ela tem uma dupla membrana e ela tem ribossomos próprios, material genético próprio, e ela executa uma função muito importante, que é a produção de ATP, que é a adenosina trifosfática. Respiração celular. E na nossa respiração celular é dividida em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise é no citoplasma e no citossol que ela ocorre, mas o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são 2 etapas que ocorrem dentro da mitocôndria. Portanto, ela é essencial na produção de adenosina trifosfática, que é a ATP. Para isso, ela realiza a glicólise, ela utiliza a glicose e o oxigênio. E para finalizar, não poderíamos deixar de fora a organela chamada cloroplasto. É uma organela que as células animais não têm, mas para os seres autotrófos fotossintetizantes, ela é fundamental. Ela tem o mesmo esquema da mitocôndria, com 2 membranas, com ribossomos próprios, material genético próprio, só que ao mesmo tempo ela é ao contrário da mitocôndria, porque a mitocôndria quebram a glicose para fazer ATP. Já o cloroplasto, ela produz a glicose. Para isso, ela utiliza o CO2 e a luz, que é captada por uma proteína conhecida como clorofila, presente nessas moedinhas chamadas de tilacoides. Quem é que tem cloroplastos? Apenas seres fotossintetizantes e eucariontes, como, por exemplo, as algas e as plantas. Então, essa foi nossa aula. Um resumão sobre citologia celular para fixar a aprendizagem de vocês. Espero que tenham gostado. Um forte abraço da professora Leiliane.